Bancada do Cunto. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, como a nossa declaração política preparei com a língua portuguesa, permita-me eu ler a língua portuguesa. Excelência, Senhor Presidente, Vice-Presidente adjunto da mesa, Excelência, Senhor Vice-Ministro, que se trata do assunto parlamentar, saúdo a todos os meus colegas, distintos deputadas e deputados. A bancada do Comane Cabura Unidade Nacional Timor-Leste, com a sua sigla denominada CUNTO, volta a falar sobre as questões interligadas com as terras. Na qualidade como deputado, com todo o meu desejo ao nosso governo de Timor-Leste, que a estratégia mais viável e favorável para o governo de tratar as questões de terra passa por uma abordagem híbrida e pragmática, equilibrando a formalização legal com o reconhecimento das normas consuetudinárias tradicionais. Dada a complexidade histórica, período português e Indonésia, a solução não pode ser apenas administrativa, mas sim baseada no diálogo comunitário e na segurança jurídica a longo prazo. Estratégia mais viável e favorável, tudo isso é a formalização baseada na posse pragmatismo. E a estratégia mais aceita e priorizar o reconhecimento de quem está a utilizar a terra atualmente posse, em vez de depender apenas dos documentos antigos, frequentemente destruídos ou imprecisos. Reconhecimento das terras comunitárias é vital o direito tradicional com o nacional, registrando terras comunitárias e familiares para evitar conflitos. A abordagem comunitária e descentralizada é para resolver disputas a nível local, aldeia ou suco, utilizando líderes tradicionais antes de escalar para o tribunal. Meios estratégicos para o governo. Quando falamos desse assunto é que o governo de Timor-Leste deve focar nos seguintes meios alinhados com o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, PEDN de 2011 a 2030 e as legislações de terras, nomeadamente a Lei nº 1/2003 de 10 de março, Decreto-Lei nº 19/2004 de 29 de setembro e a Lei nº 12/2005 de 12 de setembro. Consideração de cadastro nacional e propriedades. Falamos sobre esse assunto e essa é uma única solução para reforçar a Direção-Geral de Terras e Propriedades com o seu objetivo para realizar cadastral transparente, utilizando tecnologia GPS ou geoespacial para mapear a posse real. Mecanismos alternativos de resolução de disputas, criar comissões de terras a nível municipal com poder para mediar conflitos, garantindo justiça rápida e acessível. Regulamentação dos bens imóveis do Estado é para finalizar o inventário e a regularização dos terrenos ocupados ou abandonados, arrendamento ou expropriação com justa indemnização. Sensibilização pública é a realizar campanhas contínuas para educar a população sobre os seus direitos e o processo de registro. Implementação do Plano Nacional de Ordenamento do Território PNOT. Esse assunto é para garantir que o uso de terra esteja alinhado com o desenvolvimento sustentável, turismo, agricultura e projetos como Tassimane. Excelências, distintos deputadas e deputados, especialmente ao povo heróico de Timor-Leste.
Na qualidade como deputado, com toda a minha sinceridade, quero expressar que a confirmação dos direitos à terra em Timor-Leste é um processo complexo, descrito com uma tempestade perfeita de questões fundiárias, herdado de múltiplos sistemas jurídicos que se sobrepõem. O governo em si enfrenta obstáculos significativos para garantir a legalidade absoluta, incluindo a escassez de registros físicos, conflitos de posse e a conciliação entre o direito formal e o direito costumeiro. Consoante com minha experiência, entendimento e acompanhamento desde antes até esta presente data, o que é que eu saiba relacionada com os principais problemas, casos e obstáculos incluem legado histórico e sobreposição de direitos, pluralismo jurídico interligado com várias questões como conflitos de múltiplos regimes. As terras são reivindicadas com base em 3 sistemas jurídicos: o direito tradicional ou costumeiro, uso e costumes locais, o sistema colonial português, títulos formais, e o sistema indonésio, registros confiscados. Destruição dos registros após o referendo do ano de 1999, cerca de 80% dos registros de terras foram destruídos, criando um vazio documental, especialidade em dele. Ocupação e deslocação. A desapropriação violenta durante a ocupação indonésia fez com que muitas famílias tivessem de abandonar as suas terras, resultando em múltiplos requerentes sobre o mesmo terreno hoje. Obstáculos técnicos e administrativos é de seguinte: cadastro incompleto. A elaboração do Cadastro Nacional de Propriedade é lenta, dificultando a criação de um mercado de bens imóveis seguro e transparente. Limites impressivos. Muitas parcelas de terra não têm limites definidos, o que gera reclamações e disputas entre vizinhos durante a medição. Falta de dados. O governo enfrenta desafios técnicos em obter dados abrangentes, especificamente sobre casos de disputas e questões de gêneros na posse de terra. Conflito de posse vs título. A Lei nº 23/2017, regime especial. A lei privilegia a posse quem está na terra para atribuir títulos, mas isso pode entrar em conflito com detentores de documentos antigos, títulos formais que não vivem no local. Venda ilegal de terras. Existem relatos frequentes de venda ilegal de terras, incluindo terrenos do Estado ou de terceiros por posse, que falsamente declaram a sua propriedade. Desafios da implementação e coesão social. É aqui que falamos sobre a vulnerabilidade das mulheres. Embora a lei proteja os direitos, o sistema patrilineal enraizado dificulta que as mulheres resistem terras em seu nome, tornando-a vulneráveis. Conflito na gestão de terras comunitárias. A definição de terras comunitárias e a sua distinção de terras privadas individuais continua a ser uma zona de conflito. Necessidade de mediação, isto é, devido à complexidade à resolução de conflitos, que requer um forte componente de mediação local, não apenas a emissões de documentos formais. Antes de eu acabar, com sincero eu saliento e ofereço a minha ideia construtiva ao governo.
desde antes e até a presente data, que o nosso governo, através do Ministério da Justiça, tem tentado mitigar esses problemas através de programas de sensibilização e registro de terras, mas a plena segurança jurídica continua a ser um desafio de longo prazo, crucial para a estabilidade e o desenvolvimento econômico do nosso país Timor-Leste. Na qualidade como deputado, Antônio Vardial de Souza não tem conflitos com esta declaração. Faço o que eu posso fazer e posso ajudar o governo atual. Muitíssimo obrigado, Presidente. Muito obrigado. Distintos deputados, eu não sei